Mães controladoras, em sua essência, são aquelas mães, né? Aquelas mulheres que elas não querem que os seus filhos, quando a gente pensa em uma questão não narcisista, elas não querem que os seus filhos eles tenham lesões sentimentais durante a sua vida, né? Então, uma mãe controladora, ela não quer que o filho ele se machuque. Uma mãe controladora, ela não quer que o filho dela ele acabe por se frustrar, né, do que diz respeito à própria criação, o próprio comportamento, e ela vai direcionar os comportamentos do filho com o controle que ela venha exercer sobre ele, né? E a gente sabe que isso, por um lado, é bom, quando os pais eles têm essa disponibilidade de ensinar, e é claro que quando você pensa no desenvolvimento do ser humano, o ser humano é muito difícil, né, nos primeiros anos, na adolescência, a própria vida adulta é uma vida muito complicada. Só que quando a mãe ela controla, não no sentido desse indivíduo, dessa criança, ela a longo prazo ter responsabilidades, aí a gente pode dizer que sim, é um condicionamento disfuncional. É disfuncional por quê? Porque você não ensina a criança a ter as próprias responsabilidades, né? É a mãe que tem que fazer isso, é a mãe que tem que fazer aquilo. Você pode sim, e é claro, isso bem estruturado, você pode deixar brechas para a criança, ou adolescente também, ele começar a entender o que são as responsabilidades, né? Mas por que tem mães que fazem isso? Elas agem, né, por medo, frustração. Medo do quê? Medo de acontecer algo com a sua prole, né, com os seus filhos. E esse medo não deixa as crianças, né, os adolescentes até, a se desenvolver. Eles precisam, o ser humano precisa entender que ele vai ter frustrações em sua vida, né? E o ser humano precisa entender que vai chegar um momento que não vai dar certo o que ele queria. E isso é natural. E tão natural que você consegue passar por cima disso, você consegue ir além disso com o tempo. Só que por causa desse controle que as mães têm, e essas mães disfuncionais sobre os filhos eles acabam que não conseguem passar por isso. E por quê? Porque na infância da mãe, ou na sua adolescência, ou na vida adulta mesmo, ela teve frustrações que estimularam ela a interpretar que a vida do filho tem que ser o mais perfeito, né? A mais perfeita possível. E não é verdade. Por isso que controlar os filhos, no sentido de você não auxiliá-los para a vida vindoura, para a vida futura, para a vida adulta, não vai ajudar eles, né? Muito pelo contrário, você vai condicionar eles a um afeto da dependência, que lembra um pouco também o que a gente já falou aqui sobre as questões de dependência emocional, dependência sentimental, né? Eu só consigo entender que eu tenho um valor, isso é, o filho, a criança, o adolescente, o adulto, quando algo controla os meus comportamentos, né? Porque eu não tenho estruturado em mim uma crença de valorização. E por causa disso, eu tenho uma crença de desamparo. A pessoa que ela é dependente, ela tem muito disso. Por quê? Por uma má estruturação da criação dos filhos por parte de mães controladoras. Fazem isso, como eu já disse, pelo medo. Elas fazem isso porque muitas vezes o pai, o cônjuge, não ajuda ela, né, no que diz respeito ao ensino dos filhos, só coloca as coisas dentro de casa, que também é um pai
disfuncional, é um pai ausente também. A longo prazo, nós temos uma pessoa que é totalmente dependente das outras. Nós temos uma pessoa, por exemplo, filhos que vêm à terapia e não conseguem trabalhar, não conseguem tirar uma CNH, né? Por quê? Porque tiveram uma mãe disfuncional, uma mãe controladora. Então, o que as mães elas devem fazer? Demonstrar o amor para essas crianças. E nós, seres humanos, nós precisamos de uma interação na tenra idade, na infância, na juventude, em que é demonstrado um amor, né? É demonstrado um afeto muito mais funcional, onde você não precisa necessariamente ser controlado ou dar coisas para ter um afeto. O verdadeiro afeto não é quando você dá coisas, mas quando você interage com a pessoa que te dá o afeto, a fim de que essa interação, esse relacionamento seja um relacionamento produtivo e duradouro. Por isso que a mãe controladora tem que ter essa noção de que ela está prejudicando o seu filho, prendendo o seu filho, né? Não, meu filho não pode sair para a rua, meu filho é diferente. Não, seu filho é igual a todo mundo, né? Não queira achar que o seu filho é a pessoa mais especial do mundo, que não é. Não é, né? Ele é como todas as pessoas. Se ele se machucar, ele vai sangrar como todas as pessoas, e isso é totalmente normal, né? É claro que existem crianças que são mais sentimentais do que as outras, mas no fim de tudo, todos nós somos humanos. E por sermos humanos, nós temos essa característica de interação. A mãe controladora, então, ela acha que a interação que ela tem com o filho vai desenvolver nele aspectos funcionais em todo momento. Isso não é verdade. Nós precisamos ter sempre os dois lados da moeda para decidir o que nós vamos fazer e como as coisas vão estruturar nas nossas vidas. Por isso que tem que tomar muito cuidado, porque você vai criar um ser humano, você vai criar um indivíduo em que ele vai estar sempre aberto para as decisões dos outros. Ele mesmo não vai tomar decisões, né? E os relacionamentos dele só vão ser voltados para o controle, não dele mesmo, mas das pessoas. Por isso que controlar é disfuncional, mas indicar, estimular esse indivíduo, né, essa criança, a desenvolver os próprios aspectos com o tempo, né, as próprias decisões, mostrar que ele tem responsabilidade como todas as outras pessoas, é o mais funcional a se fazer. E a mãe que acha que ser controladora não vai fazer com que o filho sofra, está muito enganada. Pelo contrário, você está fazendo o seu filho sofrer já com você. Porque tudo, e isso é o que acontece, tudo que é positivo só vem pelo controle. E as pessoas, o ser humano, homens, mulheres, eles precisam entender que, primeiro, o controle não existe, né? Nós somos seres curiosos, transgressores, né? A fim de entender o que acontece à nossa volta. E por isso que se você interpreta que controlar o seu filho o máximo possível, tem mães, né, que tentam controlar o filho até depois que eles casam. Tem mães que tentam controlar os filhos até no aspecto de trabalho, onde você vai trabalhar, o que você vai falar aos seus amigos. Isso é loucura, né? Isso é loucura. Por isso, não criar um controle, mas uma responsabilidade é a maneira mais funcional que você tem de cuidar do seu filho e, claro, de educar o seu filho.